Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus por mais um dia de escola bíblica semanal. E antes de darmos início aqui à nossa lição, como é de costume, nós queremos convidar você para já estar entrando aí online conosco, tá certo? Por intermédio da nossa página e fazendo com que a lição de hoje seja mais uma lição edificante para as nossas vidas. Nesse momento eu vou estar compartilhando aqui o link da nossa aula com os nossos irmãos, tá certo? Já tem algumas pessoas que estão chegando, tá certo? Nós queremos agradecer por tudo que Deus tem feito. Nós ainda nem colocamos aqui, já tem algumas pessoas que estão aí encontrando aí o link e nós já queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Está disponibilizando aqui agora no nosso grupo da Escola Bíblica Semanal no WhatsApp, tá certo? Os irmãos que fazem parte do nosso grupo aí. Então, queremos louvar a Deus pela vida de todos aqueles que já estão chegando, inclusive daqueles que ainda haverão de passar por essa live. Então, Deus abençoe a sua vida. Dentro de alguns instantes, nós estaremos iniciando mais uma lição, eu aqui juntamente com o nosso irmão Evandro Costa e o nosso diácono Lúcio Leal. Então, quero louvar a Deus e agradecer aqui a presença do nosso irmão Lúcio Leal na mesa mais uma vez para compartilhar dessa lição maravilhosa. Vou pedir que ele possa estar saudando aí os nossos irmãos e em seguida já fazendo aí uma breve oração para a gente ir dando início à nossa primeira lição desse trimestre, iniciando essa nova revista para louvor e glória do nome do Senhor. Seja bem-vindo, Lúcio Leal. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, que nesse dia de hoje nós estamos iniciando uma nova revista, que possamos ser mais uma vez abençoados pelas lições dessa revista e que nós possamos cada dia mais crescer espiritualmente, compreendendo e entendendo as Escrituras conforme Deus nos revelar. Amém? Vamos nesse momento fechar nossos olhos, se você puder e onde você estiver, puder fechar os olhos e vamos interceder a Deus para que nos concedam mais e mais bênção para todos nós. Deus poderoso, Deus santo, muito obrigado, Senhor, por esse momento estarmos aqui na tua casa, na casa do teu servo, te louvando e agradecendo o teu nome. Que possamos, nesta tarde, Senhor, aprendermos da Tua Palavra, que o Senhor venha nos instruir, nos iluminar, para que possamos entender e compreender a Tua Palavra. E que possamos, igualmente, transmitir a cada um dos que estão nessa live, assistindo nesta tarde. Que possam ser abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já compartilhamos aí, tá certo? Dentro de alguns instantes, possivelmente, os nossos irmãos já estarão aí também entrando. E nessa tarde, meus irmãos, esse começo de tarde, logo mais aí um comecinho de noite, daqui a pouco, nós vamos estar falando aí da nova revista, né? Já, como nós bem informamos, nós tínhamos a oportunidade de repetir a mesma revista que trata a respeito da carta aos Efésios, falando sobre a igreja eleita. Nós tínhamos como utilizar essa mesma revista, né? Mas nós tomamos por bem, já que nossas lições estão todas elas gravadas, nós achamos melhor não repetir essa lição que nós passamos durante esse período passado e optar pela revista que foi indicada pela CPAD para que nós pudéssemos também estar trabalhando. É uma versão de 1993, né? Por sinal muito edificante e contextualizando com o tempo de hoje também muito proveitosa para tudo isso que nós estamos vendo acontecer aí nos nossos dias. Então acredito inclusive que essa tenha sido a motivação, né, da CPAD em ter colocado aí essa lição como tema principal para esse novo trimestre. Eu já quero agradecer a Deus pela vida do Francisco Assis,
a sua esposa também, que está aí online, né? Tivemos orando por ela aqui, Diácono Lúcio, ele já disse que ela deu uma melhorada já muito boa. Ele adoeceu, mas também já está ficando bem, né? Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão aí, José Nascimento, tá certo? Que também nos acompanha aí pela stream do Facebook aí. Nosso irmão Josmar Alves também, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Então, meus queridos irmãos, hoje nós estaremos iniciando essa nova revista. Essa nova revista, ela tem por tema os princípios divinos em tempos de crise. E vai tratar sobre a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual, né? Inclusive na visão dos nossos dias. Então, a lição que nós vamos trabalhar hoje com ela aqui, vamos falar a respeito dela, é a lição de número 1, tá certo? Que tem por tema Daniel ora por um despertamento. Nós vamos falar um pouco a respeito, vocês vão ouvir muito aí a respeito desse grande homem de Deus, né, o profeta Daniel. E nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui nessa primeira lição desse trimestre que nós estaremos aqui iniciando para louvor e glória do nome do Senhor. Então, nossa lição ela tem como texto áureo o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, esse é o nosso texto áureo de hoje, a nossa verdade prática. Eu falei aqui, lembrei do José Nascimento aí, né? O irmão Demi aí, que por muito tempo trabalhou aí juntamente conosco nos trabalhos de oração. Essa revista, ela trata muito a respeito disso. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, ela fala no texto de Daniel, capítulo 9, versículos 1 ao 3 e do 6 ao 10, né? E depois no capítulo 2, versículo 17 até o 19. E também em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Então, diz assim o texto sagrado: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que o Senhor falou ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo de número 19. Então foi... Tá meio apagado aí. Pessoal que estiverem acompanhando na revista aí, nós temos uma dificuldadezinha aí com o versículo 19. Mas aí diz assim: então foi revelada É Daniel o quê? Daniel capítulo 9, é? Capítulo 6, na realidade capítulo 2 e versículo de número 19. Esse texto está um pouco apagado na revista, tá certo, irmão? Se você tiver dificuldade para ver aí, possivelmente você vai ter. 2,16? 2,19. 2,19. Diz assim:
Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus dos céus. Pronto. Possivelmente essa expressão revelado, o segredo, vai estar aí um pouco apagada na sua revista, tá certo? Esdras capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando os homens do seu lugar, o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, e o nosso diácono Lúcio Leal já vai estar entrando aí e dando início ao conteúdo da revista, partindo aí da nossa introdução. Bem, na introdução nos fala sobre os crentes fiéis que brilham como luz, se referindo a Daniel, porque na verdade aqui na revista, quando fala de Daniel, é porque Daniel está sendo como que um exemplo para todos nós, o exemplo de que devemos confiar em Deus, um exemplo de prioridade nas questões referentes a Deus, e a prioridade do bem-estar do povo, porque Daniel, a gente vai ver durante a lição, que ele era um estadista. Ele tinha total interesse no bem-estar do povo. Temos também que ter o cumprimento, esperar no cumprimento das profecias, como ele fez, esperou nos cumprimentos da Bíblia. E também vamos ver o jejum, a importância do jejum, juntamente com a oração. Tudo isso nós vamos ver em Daniel. Daniel, quando no ano de 606 a.C., foi levado cativo para a Babilônia. Ele tinha, dizem que ele tinha cerca de 15 anos. Era um jovem, mas um jovem com um dever de oração. Um jovem comprometido com a oração. Diz a Bíblia, e diz aqui na revista, que ele orava a Deus, era por costume e por hábito, 3 vezes ao dia. E às vezes tem gente que não quer orar nem por 1 hora, né? Verdade. Mas ele orava 3 vezes ao dia. Você vê como ele tinha uma intimidade com Deus. Nós já falamos já em outras lições aqui, acerca da oração, que nos dá intimidade com Deus. E essa revista, embora ela tenha 27 anos que ela foi escrita, 27 anos atrás, mas a gente vai vendo aqui durante a lição que ela é também atual. Os assuntos que ele tratou há 27 anos atrás também são assuntos presentes no dia de hoje. Então nós vamos ver como é importante essa revista. É quando nós vamos entender que Deus está sempre no controle de tudo. Que a gente não está no controle, mas Deus é quem está no controle. Então, nada mais é de que nós devemos nos aproximar deste Deus poderoso que está no controle de tudo, né? Exatamente. É importante, irmão, nós entendermos que o comentarista dessa lição, o pastor Eurico Bergstein, ele escreveu exatamente tudo isso, como disse o diácono Lúcio Leal, na década de 90, irmãos. Então, era um outro contexto. Eu ainda estava, inclusive, nascendo, que sou de 1990. E o que é interessante é que a palavra de Deus é uma coisa, diácono Lúcio, impressionante, porque, de fato, não só Deus é atemporal, como a palavra também é atemporal. Isso. Se isso aqui fosse qualquer outro livro e tivesse sido escrito na década de 90, talvez hoje não fosse mais útil para as nossas vidas, né? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é tão maravilhosa, e
a gente reconhece isso quando nós estamos aí há quase 30 anos depois, né? Quase 30 anos depois, ou exatamente 30 anos depois, nós estamos aqui. Agora que nós estamos vendo mais claramente ainda esse contexto em que Daniel está trazendo essa série de verdades. Antes do diácono Lúcio começar aí no primeiro ponto, eu queria só... o Lúcio falou aí a respeito das orações de Daniel, né? E Daniel, ele é um jovem fascinante, né? Alguns estudiosos vão dizer que ele está aqui com cerca de 15 anos de idade. E é algo fascinante olhar para a vida de Daniel, irmãos, porque não há, diácono Lúcio Leal, quem queira viver uma vida espiritual sadia e pautada na palavra de Deus, sem que isso não passa de uma escolha bem feita, de algo bem decidido. Eu acho que o cristão, diácono Lúcio, ele, para ter uma vida sadia de oração, ele precisa saber claramente o que ele quer com relação à decisão que ele está tomando, porque eu acredito que uma das nossas dificuldades seja conviver com pessoas que estão no evangelho, mas ainda não sabe se aquilo é de fato o que essas pessoas querem vivenciar. Daniel, nesse contexto, eu queria citar aqui o versículo de número 8 do capítulo 1 de Daniel, quando o texto diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, o fato de Daniel não querer se contaminar com aquilo que era natural na Babilônia dos seus dias, né? Naquele contexto em que Daniel estava dizendo, é algo que parte dele mesmo, um jovem com 15 anos de idade, mas que já sabia o que queria para a sua vida espiritual. Talvez você está nos assistindo aí e ainda não parou para pensar a respeito disso. O tempo agora de despertamento espiritual é um tempo de nós pararmos um pouco e pensarmos: será que é isso que nós queremos mesmo para a nossa vida? Será que nós estamos dispostos a enfrentar o evangelho como o evangelho quer que nós o vivenciemos? Daniel toma essa atitude aqui no começo. Ele decide: olha, rei, eu não quero me contaminar e nem vou me contaminar, e eu peço que o Senhor me dê a liberdade de eu não me contaminar com aquilo que é comum entre vocês. E isso acontece, e Daniel aí vai ser um exemplo até os dias de hoje para a nossa vida, mesmo com 15 anos de idade. Hoje, nosso jovem com 15 anos de idade, Lúcio, ele ainda está vivendo aí um conflito interno, né? Que muitos ainda não sabem nem o que são ainda. Imagine o que querem da vida. É verdade. E essa é a nossa dificuldade. Pronto, no primeiro ponto, nos fala na lição, diz: Daniel foi despertado para orar. Se bem que essa leitura aqui, da maneira que foi escrito, fica meio estranho, né? Ele foi despertado para orar, mas na verdade ele era um jovem comum em oração, mas ele foi despertado em orar para um assunto específico. Ou seja, Jerusalém tinha sido destruída, porque ele lendo lá o livro de Jeremias, capítulo 29, né? E ele então entendeu que aquela passagem que Jeremias falava, que haveria um tempo que depois, quando completasse 70, ele iria retornar, ia fazer com que tudo voltasse ao normal. Então ele percebeu pela contagem que haveria de ser aquela época precisa. Então ele se despertou para orar sobre aquele assunto específico. Ou seja, Daniel aqui, ele estava fazendo oração intercessória, orando por Jerusalém, para a reconstrução, e orando pelo povo, para o despertar do povo. Então, é algo interessante, como naquela época estava acontecendo, ou seja, por causa da política, ou seja, dos reis que eles estavam cativos, estavam presos, foram cativos lá de Jerusalém. Ele estava lá preso junto nos caldeus, mas ele então percebeu que ali se tratava de algo que Deus poderia transformar, modificar, que já era o tempo que Deus tinha determinado. Ou seja, de nada adianta se Deus determina algo e você querer mudar o pensamento de Deus. Ele, como jovem, soube esperar o cumprimento da profecia para então despertar para orar por esta causa. Isso é tremendo, né, Lúcio? Porque Daniel consegue ver a crise e no meio da crise
ele consegue sentir esse despertamento para que as coisas viessem a acontecer como ele esperava que acontecesse. Eu acho até que seria um pouco estranho se Daniel sentisse que a profecia era para se cumprir, que na verdade o que ele entende, ele vai dizer isso claramente, eu entendi pelos livros, né? Significa que ele leu, não foi algo assim que como muita gente espera por aí. Talvez no momento desse de pandemia tenha alguém esperando aí que Jesus vá se manifestar para uma pessoa, e muita gente está deixando de descobrir o que fazer no meio dessa pandemia, né? Você vê que quando a igreja se reuniu para fazer isso aqui que está escrito, quando a igreja se reuniu para jejuar, para orar, houve sim um impacto de Deus, principalmente aqui no Brasil. Muita coisa aconteceu. Você imagina aí e observa a posição de Daniel. Ele recebe esse despertamento, não para orar, porque orar era uma coisa que ele já tinha costume de fazer. Naturalmente. Né? Mas ele é despertado a agir no meio do problema, no meio da crise. Ele consegue ler, identificar o problema e o que é que deve acontecer no meio do problema. Então, a gente vê que é uma coisa que depende da outra, né? Não adianta você ter... Imagina se Daniel tem uma vida de oração, mas não lia, né? Como é que ele ia descobrir isso aqui que ele descobriu? Se Daniel lesse, mas não tivesse uma vida de oração, como é que ele ia sentir esse despertamento para fazer parte dessa história que está marcada no mundo até hoje? Então, aqueles que estão nos ouvindo, é importante, irmãos, que esteja atrelada à nossa vida essa questão, né? Que nós possamos ser pessoas que orem, mas pessoas que leiam e obedeçam o direcionamento de Deus no meio da crise. Porque se nós ficarmos aí só contando para o pessoal qual é o segredo para resolver o problema, vai ser bom. O que Deus quer é nos despertar para fazer o que esses homens de Deus fizeram aqui para resolver o problema de Jerusalém, que estava destruída, né? E o povo aí vindo de um cativeiro babilônico que dura aí 70 anos de sofrimento. Não era 70 dias, era 70 anos. Daniel consegue ver benefício de Deus em meio a tudo isso que estava acontecendo. Interessante é que um certo homem perguntaram para um sábio: o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Sabe qual foi a resposta do homem? Qual é mais importante para um pássaro voar? A asa direita ou a asa esquerda? Ou seja, as duas têm que andar junto. Se tirar uma, pode ser que... Então, aí está a importância de orar e ler a palavra de Deus. Ter conhecimento da palavra de Deus. Assim como Daniel era um jovem que orava, mas também que se interessava em ler a palavra de Deus. E ao orar e ler, ele entendeu que já era o tempo de um despertamento para que pudesse terem vitória na sua vida. Amém? Aqui diz o quê? Em qualquer que sinal que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical, assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e de cinza, em sinal profundo de tristeza, e orou com perseverança. Talvez muitos de nós não saibam o que é orar com perseverança. Orar com perseverança é que ele orava e com tristeza por saber a situação que estava em Jerusalém. A situação que se encontravam os muros de Jerusalém todos derribados. Hoje existe apenas parte do muro lá, né, que só é conhecido como o Muro das Lamentações, porque Jerusalém, na verdade, foi destruído por 3 vezes. Essa foi a primeira, mas houve mais 2 vezes que foi destruído. Logo mais, se der aqui, a gente comenta sobre isso. Ou seja, e ele viu que aquela situação não era boa. O povo precisava de um templo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, mas apesar do templo ser destruído, havia também um impedimento de reis da época que impediam para que ele pudesse orar, para que ele pudesse interceder a Deus. É tanto que Daniel se fez conhecido justamente por causa da oração. E a gente sabe que muita gente tentou parar isso, né? Isso, tentou parar ele, foram lá às escondidas, né? E tentaram mudar as leis para poder atingi-lo. Coisa que hoje também não está muito diferente. A política também a todo momento tenta colocar leis no Congresso para impedir nós de pregarmos. Onde houve até uma certa deputada aí, que eu não vou citar o nome,
que tentou fazer com que nós fôssemos proibidos de pregar o Evangelho. Então, tudo isso que aconteceu naquela época também acontece hoje. E como foi que Daniel venceu tudo isso? Com oração, com jejum, com perseverança na oração, ou seja, ora não vê acontecer, mas continua orando. Continua orando para que Deus possa ver o seu interesse realmente de vê-lo aquilo acontecer. E diz aqui, Daniel vivia uma vida de consagração a Deus. Isto dava-lhe condições de orar, e a Bíblia diz, a oração dos retos é seu contentamento. Ou seja, a Bíblia diz uma certa passagem que quem ora a deuses falsos se torna igual a eles. Ou seja, cego, surdo e mudo. Em que sentido? Cego que não vê as coisas de Deus, mudo porque não consegue falar nada de bom, agradável a Deus, e surdo porque não ouve e não entende a palavra de Deus. Mas Daniel se encontrava numa posição diferente, porque ele era alguém que tinha uma verdadeira intimidade com Deus. Mesmo quando ele viu o perigo acontecer, de que estava lá sendo condenado, tanto ele como todos os seus amigos, a serem destruídos por causa das orações dele, ele continuou a orar. Persistiu na oração, continuou a insistir na oração. E isso fez com que ele tivesse vitória. E através dessa vitória ele ficou conhecido. Aí que a gente vai ver aquela passagem que o rei tem aquele sonho, né? Que viu aquela estátua. E ninguém conseguia interpretar. Primeiro, o rei disse, eu esqueci do sonho, eu quero que você revele. Não vou contar não. E ninguém conseguia contar aquele sonho. E veio a Daniel, e Daniel disse, eu conto. Foi lá, orou primeiro, pediu revelação a Deus e foi lá e revelou aquele sonho. E por causa disso ele conseguiu ser o chefe de todos, né? Conseguiu então uma posição de destaque ali. Por quê? Por causa da oração. Tudo surgiu porque ele se deteve da oração. Mesmo quando foi ameaçado, que disseram, olha, há um edito do rei aí que ninguém pode orar ou fazer nenhuma petição sem antes pedir ao rei. Ou a outro, né? A outro que não seja... Tem que ser primeiro ao rei, depois é que pede ao seu Deus. Mas ele não, fez ao contrário, porque era isso que Deus pedia. E por causa disso ele se fez conhecido. Então vemos aí que essa oração, Deus escuta as orações do justo. E para que Deus escute a oração do justo, precisa que você seja justo, ou justificado através do Espírito Santo de Deus, né? Exatamente. Essa epígrafezinha aqui, né? O nome que está em negrito chama muito a minha atenção, Lúcio, porque todos esses detalhes da vida de Daniel, eu acho que estão baseados exatamente no que diz esse ponto 1, porque existiam astrólogos, irmãos, naquela época, eram homens bastante respeitados, que só Daniel é que veio quebrar esse respeito que se havia por muita gente que vivia em meio ao engano. E o que é interessante é que todo o segredo de tudo isso que Daniel foi e fazia com base em Deus, está citado aqui nesse ponto 1, quando diz Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Daniel não foi consagrar sua vida a Deus por causa da crise, irmãos. É importante nós entendermos isso. Não foi a crise que transformou Daniel em um homem consagrado a Deus. Daniel já era um homem que tinha sua vida consagrada a Deus. E por causa disso, ele se entregou aí como ferramenta útil, né, a ser algo importante aí para resolver esse problema de crise, que para mim a CPAD ela coloca essa lição num momento propício, num momento maravilhoso com relação ao que está acontecendo, porque aqui, irmãos, era exatamente o contexto do que está acontecendo hoje. A política tentava influenciar, né? Ela tentava ferir os princípios. Nós sabemos que a igreja, Diácono Lúcio, a igreja, ela não depende do Estado, né? Mas o que acontece hoje? Hoje o Estado está tentando determinar o que a igreja pode ou deve fazer. Assim também quiseram fazer com Daniel. Quando tentaram parar Daniel por causa de decretos,
né, de legisladores, de pessoas que tinham poder na mão, mesmo que nesse caso de Daniel, a pessoa teve lá, ela foi induzida, né, o rei foi induzido a assinar um decreto que prejudicasse Daniel, porque quem na verdade estava incomodado com o que Daniel fazia eram aqueles que estavam à sua volta, que não se sentiam satisfeitos com isso. Daniel, mesmo assim, irmãos, colocou o pé na parede e disse: eu não retrocedo, meus princípios são inegociáveis. Eu vi um pastor comentando esses dias a respeito de um posicionamento do TSE que quer anular qualquer tipo de pessoa que venha se candidatar com base em apoio religioso. O que essas pessoas estão vendo? Estão vendo que a igreja ela tem o poder de influenciar. Então o que eles estão querendo? Já estão querendo criar leis para que a igreja não influencie na política. E o que isso pode acontecer? Esse pastor até dizia, está na hora dos nossos pastores, homens de Deus que são envolvidos com política, bater a mão na mesa e defender o cristianismo nesse momento, porque senão amanhã o Estado vai querer interferir 100% no dia a dia da igreja. Isso é um risco. Nós sabemos que a igreja ela é independente, ela caminha independente e os princípios da palavra de Deus nunca vão bater com aquilo que a sociedade quer que a gente viva no nosso dia a dia. Então Daniel aqui, irmãos, é um exemplo para nós. Conhecia de política, sabia o contexto da sua época e não negociava os princípios da palavra de Deus. Pelo contrário, ele permanecia cumprindo, correu risco de morte por causa disso, mas não retrocedeu naquilo que Deus colocou em seu coração. Então o que é que nós vemos aí? Daniel, em momento algum, mesmo estando no meio do paganismo, não se misturou ao paganismo, né? Ele não misturou-se com aquilo que era ensinado, que aquilo que a maioria então seguia. Isso lembra que muitas vezes a gente, na profissão da gente, às vezes no trabalho, na empresa, e às vezes você é influenciado a fazer aquilo que é contra a sua fé. E cabe a nós, eu logo quando comecei a trabalhar de segurança, houve esse tipo de coisa. Queriam que eu saísse com eles para rodas de bebedeiras, de tudo aquilo, e eu fiquei, mas desde o começo eu já coloquei meu posicionamento que não poderia participar daquele tipo de coisa. E isso é que a gente tem que fazer. Logo de início, quando você chegar em um ambiente como esse, no trabalho, numa empresa que você trabalha, você logo colocar o seu posicionamento. Eu sou evangélico, eu não faço isso. E não, muitas vezes, tentar agradar para ganhar fama, para ganhar amizade e, de repente, se fazer aquilo que não é de seu agrado. E aqui o que é que diz a lição? Daniel vivia conforme a sua consciência. Coisa pior você fazer algo que sua consciência está a todo momento lhe acusando. Você é um servo de Deus, prega a palavra, até louva, mas se envolve com pessoas que não é do meio evangélico e fica fazendo coisas desagradáveis, se escondendo de Deus e achando que Deus não está vendo e sua consciência o tempo todo lhe acusando. Daniel não passava por esse problema, porque ele estava com sua consciência limpa de que estava fazendo o que realmente Deus queria que ele fizesse, né? Isso é interessante, irmão, porque infelizmente algumas pessoas elas têm dificuldade com a identidade de cristão. Tem pessoas que têm dificuldade, eu não sei se é o seu caso de você estar nos assistindo, mas tem pessoas que têm uma certa dificuldade, Diácono, em se identificar como cristão, de carregar como identidade principal a identidade de cristão, de onde você estiver, você se comportar e ser o que você é. Então, algumas pessoas, elas têm essa dificuldade, então elas precisam se comportar de uma forma no trabalho, elas precisam se comportar de outra forma na igreja, ela precisa se comportar de outra forma na família, e isso causa esse tipo de choque. O que eu acho lindo nesse menino de 15 anos é que onde ele chegava, a primeira coisa, isso é tão forte, Diácono Lúcio, que aqui nesse contexto, o nome de Daniel vai ser mudado para um nome babilônico, né? O nome dele vai ser mudado, os significados eram completamente diferentes, mas Daniel não está preocupado com isso. Daniel não se preocupa em mudar o nome dele, mas ele faz questão de deixar claro: eu sou cristão, eu sirvo ao Deus verdadeiro, eu me comporto assim, 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 e não aceito me comportar assim, assim, assim. E ele não tinha essa dificuldade de
transmitir essa imagem. Ele não tinha problema de transmitir a sua identidade como cristão. Ele não tinha, como homem de Deus, ele não tinha vergonha em momento algum de fazer com que quem estivesse à sua volta conhecesse Daniel pelo que ele era. Esse era o caráter de Daniel. Esse precisa ser o nosso caráter, irmãos, onde nós estivermos. E interessante é que, como diz aqui no segundo subponto, a estatura espiritual de Daniel capacitava para enfrentar os verdadeiros combates de oração. Porque combater em oração significa perseverar firmemente em oração. E aqui na lição diz, somente alguns irmãos às vezes só visitam de vez em quando o culto de oração. Aí acho que está em combate, acho que está em batalha. Mas nós aprendemos que a combate em oração, a perseverança é persistir sempre. É estar sempre em oração. É não dormir nunca, é sempre estar sempre pronto a orar. Isso é o que nós, crentes, servos de Deus, devemos aprender. E vemos aqui que, quanto à sua própria vida, bem como a de seus amigos e de todos os sábios da Babilônia estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Foi naquele momento, lá daquele sonho de Nabucodonosor, né, que teve aquele sonho daquela estátua, né? Mas nós vemos que Deus deu vitória a Daniel. Deu vitória a Daniel porque ele perseverou em oração, mesmo sabendo que estava correndo risco de vida. Mas ele persistiu naquilo em que ele acredita. Aquilo em que ele acredita que é o verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Tanto é que Nabucodonosor, quando daquela vez que coloca Daniel na cova dos leões, quando ele vai chamá-lo, ele diz, Daniel, servo do Deus Altíssimo, porque ele acreditava. Acreditava que Deus era com Daniel, né? Exatamente. Isso é muito importante. Isso é importante, irmãos, porque se Daniel não se comporta dessa forma, Diácono Lúcio, como é que as pessoas iam saber que Daniel servia a esse Deus? Isso é tão sério, irmãos. Isso é por isso que as pessoas têm o hábito de dizer, Diácono Lúcio, que a nossa maior pregação é o nosso testemunho. Isso. Porque é nesse contexto que o rei vai descobrir e vai começar a servir o Deus de Daniel. Depois que o decreto muda, eles não sabiam nem como era o nome do Deus de Daniel, mas eles vão dizer assim, que a partir de hoje, todo mundo respeite e se prostre diante do Deus de Daniel. Nós não sabemos nem quem é esse Deus, mas a gente sabe que esse Deus, ele transforma a vida do homem, porque esse homem é um exemplo no nosso meio. Isso é muito maravilhoso. O Micael está perguntando aqui, grande amigo, como é o nome do outro aqui? O outro aqui é o Diácono Lúcio Leal, viu? Meu irmão Micael. Glória a Deus. Micael gosta de política, certamente está observando os pontos políticos aí da lição, né? Obrigado, meu irmão, pela sua presença. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam acontecendo na Babilônia. E diz aqui a leitura. O reino da Babilônia estava em guerra com dois povos, eram os medos e os persas. O rei da Babilônia era na época Nabonido e seu filho Belsazar. Estava na capital, na cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar não tinha o que fazer, organizou uma festa para seus amigos e lá se embriagaram. E ao se embriagar, pegaram os vasos, os utensílios de Deus que tinha sido tomado, tinha sido retirado lá da casa de Deus, quando Nabucodonosor invadiu lá e trouxe todos os utensílios de Deus, da casa de Deus, e trancou lá em um quarto. E ele então mandou pegar todos aqueles utensílios e ficou bebendo, juntamente com seus amigos e cantando os louvores deles lá aos deuses estranhos, quando de repente houve então aquela visão, né? De repente apareceu um dedo e escreveu na parede um decreto. Decreto. E nisso se desesperou o Belsazar, porque diz a Bíblia que no momento até suas pernas tremeram, eles se tremeram, ficaram apavorados com aquela inscrição, aquela mão que surgiu do nada e escreveu na parede algumas palavras, né? Se eu não me engano, foram 4 palavras que escreveu, né? 4 palavras hebraicas, né? Isso, aramaico. Aramaicas. Estava em aramaico.
E eles então mandou chamar todos os astrólogos, todos os conhecedores, todos eles, e ninguém sabia interpretar o que era aquilo, o que estava acontecendo, o que significava aquelas palavras, né? Aí então é quando a gente vai ver novamente, então conta a Bíblia que no meio da festa, todos apavorados, todos lá temerosos com aquela visão que aconteceu naquele momento. Então foi o que fizeram, mandou chamar todos eles lá para interpretar aquela leitura que estava escrito na parede. Mas ninguém conseguia interpretar. Então foi quando a mulher, a esposa, a primeira, a rainha, que era de Belsazar, chamou, entrou na sala e disse: tem um homem que pode revelar isso aí. Um homem que ele é servo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus. Ele pode interpretar isso aí, que ele interpretou o sonho do teu pai, quando teu pai teve aquele sonho. Mande chamar ele, que ele interpreta. Aí foi quando então mandaram chamar Daniel. E o interessante naquela escritura é que era uma escritura em aramaico, eles liam, mas não entendiam. Se lembra sabia o que estava escrito, mas não sabia o que significava. Isso, e eu vendo, uma certa vez eu estava dando um estudo sobre essa passagem de Daniel, e na leitura é o seguinte, a leitura em aramaico tinha dois sentidos. Usando a palavra como verbo era um sentido, usando como substantivo era outro. E eles liam com o entendimento de substantivo, que a tradução daria o quê? Era mina, um ciclo e meio ciclo. Quem que entendeu o que é isso? Mina, um ciclo, meio ciclo. Até porque quem lê só a interpretação aqui nunca vai compreender o que há por trás disso, né? Daniel já leu como verbo. Foi o quê? Medido, pesado e dividido. Era mene, tekel, farsim, né? Aí então, eu lendo esses escritos, disseram que a grande dificuldade deles entender é porque a leitura estava sem as vogais. Aí ficava mais complicado ainda para eles entenderem. Eles não conseguiam entender o que estava escrito ali. Mesmo sabendo ler a palavra, mas não sabia o que significava. Precisou Daniel chegar e interpretar tudo aquilo. E quando diz a Bíblia que Daniel interpretou e disse que na mesma semana morreu o rei, o filho de Belsazar. Até porque era um decreto, não deixava de ser um decreto de limite para a vida daquele rei, né? Não deixava de ser um posicionamento de Deus com relação ao rei, em que o tempo dele havia acabado com relação àquele rei. Você imagina, Diácono, se hoje Deus ainda tratasse com os líderes como Deus tratou com Belsazar? Porque, na verdade, eles estavam brincando com as coisas de Deus, né? O negócio estava sério, né? O que eles estavam tentando fazer era uma ofensa direta ao caráter divino, né? Isso é um problema que muitos hoje não têm observado nesse cenário político. Tem coisas que acontecem nesse cenário que nós estamos vendo que é uma afronta à divindade. As pessoas agem como se Deus não existisse. E eu penso que a qualquer momento a mão da parede vai escrever também nos nossos dias. Nos decretos, né? Alguns decretos sairão nos nossos dias e colocarão os homens em seus devidos lugares. Então o que aconteceu? Um comandante chamado Gubaru, comandante persa, foi lá e pegou lá o Belsazar e o Nabonido. Sendo que o Nabonido eles soltaram e deixavam vivo. Mas Belsazar foi morto. Isso porque confrontou a Deus vivo. Se vê que é um grande perigo as pessoas tá afrontando a Deus. Deus é tão misericordioso que deixa, mas chega um dia que tem um limite. Assim como naquele caso ali daquele rei, também chegou o limite. E veio então, passou o reinado para Dário. Já Dário já chegou diferente. Chegou com um pouquinho já mais. Chegou já com misericórdia. Já liberou tudo para que os judeus voltassem e disse, é para adorar esse Deus mesmo. Ele chegou logo de modo humilde, não como Nabonido, mas de forma diferente. É ele quem faz o decreto para que possa ser reconstituído tudo aquilo que foi destruído, né? E que o povo, ele diz, passa um decreto, diz, quem quiser voltar, pode voltar. E pode reconstruir o seu templo.
e podem fazer tudo novamente. E Deus o abençoou. E um grande espanto que nós vemos na Bíblia é que esse rei Ciro, ele viu lá na profecia de Isaías, 200 anos atrás, profetizando que ele iria fazer isso. Ele já estava... determinado. Isaías vai chamar ele de homem de Deus, né? Ungido de Deus. Ungido de Deus, né? Estava determinado já há muito tempo atrás. 200 anos atrás. 200 anos atrás que estava escrito que iria se cumprir. E Ciro aparece nesse cenário aí como cumprimento também de uma profecia. Então vemos aí. O rei Dário então passou a reinar, porque tudo aconteceu o seguinte. Embora Israel tenha se dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul, o reino do norte lá em Samaria passou por 19 reis e 8 dinastias. E teve o aviso dos profetas Oséias e Amós. Todo esse tempo foram avisados de que Deus iria levar o povo cativo se não retrocedesse dos costumes pagãos que eles estavam colocando na casa de Deus. E eles não deram ouvido. E lá por volta do ano 722 a.C., aconteceu o que eles temiam. Já o reino do sul já também passou por 27 reis e 8 dinastias, inclusive a do rei Davi. E mesmo assim não deram ouvido às profecias de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Veio então os babilônios e destruíram. E veio então os assírios e destruíram lá em Samaria. Então Deus estava avisando a todo momento, como até hoje Deus nos avisa. Os profetas diante do exílio por muito tempo disseram quais seriam os resultados desse cativeiro, né? Do que aconteceria se o povo de Deus não retrocedesse e não pusesse em prática o que Deus estava querendo que eles fizessem. E isso vai ocasionar em todos esses problemas futuros que os profetas do cativeiro vão profetizar. Isso é porque a terra prometida, Canaã, foi dada ao povo de Deus, mas ela estava condicionada às leis dos 10 mandamentos para eles obedecerem. Exatamente. Mas eles desobedeceram as ordens, inclusive até adorando a outros deuses. E Deus, então, usando desses profetas por vários anos, ou seja, no Reino do Norte foi por cerca de 209 anos, avisando que ia acontecer, é muita misericórdia de Deus. E até porque é importante nós entender que nesse contexto Israel estava em pleno ciclo vicioso, né? Israel estava aqui, irmãos, acostumado. Se você pega esse contexto nas escrituras e você passa a observar os escritos desses profetas antes do cativeiro, todos eles você vai encontrar em todos os escritos. Eles tinham essa vida claramente e estavam tranquilamente vivendo assim. Pecavam, buscavam, Deus levantava um rei, eles se redimiam, voltavam novamente, caíam novamente. Eles se acostumaram a viver dessa forma. Então, para eles, o cativeiro nunca ia acontecer. Não, isso é conversa de profeta. Inclusive, tinha profeta que era pago, né? Era bancado para não ter que dizer esse tipo de coisa. Não, vamos procurar um profeta aqui que fale a nossa linguagem, que não pegue tão pesado, porque o ciclo vicioso já estava fazendo parte de Israel nesse tempo. Eu até observo, Lúcio, que isso é um risco, né? O povo estava tão acostumado a cair, levantar, voltar, cair, levantar e voltar, que para eles o cativeiro era só mais uma conversa que ia vir, porque Deus vinha tendo misericórdia e já estava com muito tempo. Isso. Israel caía. Eu vou ser bem sério para ti, Lúcio. Eu fiz um estudo do Antigo Testamento, inclusive fiz um comentário sobre o cativeiro babilônico. Meu irmão, é de cansar você lendo quantas vezes Israel caiu, Deus deu a oportunidade, levantou, e aí sempre vinha um indivíduo para fazer as mesmas coisas que os pais faziam, para manchar os altares de novo. É algo, irmão, se alguém leu o Antigo Testamento e disser que Deus não teve misericórdia desse povo, é porque nunca leu o Antigo Testamento. Porque nesse contexto, irmão, tantas vezes foram avisados, como tantas vezes o próprio Deus perdoou Israel por tudo que vinha acontecendo. O cativeiro foi doloroso, mas foi um remédio, né, que serviu para curar muita coisa que estava acontecendo nesse tempo aqui na vida do povo de Deus, povo escolhido do Senhor. No segundo ponto,
nos fala a resposta das orações de Daniel. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tomando-vos trazer a este lugar. Foi nessa profecia que Daniel entendeu que já estava o tempo de realmente eles voltarem à Babilônia, ou a construir o templo. A Jerusalém. A Jerusalém. Então vemos aí, com a queda do rei da Babilônia, o Nabudo, né? Nabonido. O homem é ruim mesmo, né? Até o nome é ruim. As coisas evoluíram com grande rapidez, né? E contam que todo mundo se achou estranho com a coisa, tudo aconteceu assim, no piscar de olhos. De repente, o rei veio e começou a colocar um decreto e dizer que pode construir e liberou tudo. E nós vamos ver também lá em Esdras, quando da construção do templo, a gente vai ver que houve também grande problema, grande gente se levantando contra isso. Oi, na realidade, Esdras, Neemias, eles vivem um contexto em que precisa de autorização, né? Precisa entrar em acordo para poder retornar à terra, mesmo eles sabendo que a situação era difícil, a posição que ele exercia era uma posição que restringia ele de sair a qualquer momento. Então é algo que vai depender também, aquele contexto de Esdras e Neemias é um contexto que vai também depender exatamente disso, muito jejum, muita oração, muita busca por Deus, para que os homens viessem a abrir as mãos e eles pudessem voltar para a reconstrução do templo em Jerusalém. Porque senão, Diácono Lúcio, o sofrimento tinha sido ainda maior, porque além do sofrimento, ainda tinham que contar ainda com a barreira que era levantada por esse tipo de governante. Então vemos aí, no primeiro subponto diz o quê? Que Deus, o Senhor, despertou o Espírito em Ciro. Tá aqui até, tem aqui o decreto em que ele botou: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem é entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ou seja, uma transformação radical de vida dele, que vê a transformação, a mudança de um reino para o outro, a diferença. É um rei completamente... a gente sabe que Ciro vai marcar, né, a história do povo judeu, porque de alguma forma alguém precisava marcar esse cenário de tanta ruindade, de tanta gente só destruindo, de tanta gente só brigando para não reconstruir. Alguém tinha que se levantar com esse coração e poder na mão, porque Ciro tinha o poder de dizer: eu tenho poder para não fazer, mas eu abro espaço para que vocês tenham a oportunidade de refazer, de reconstruir, de adorar o Deus de vocês novamente. Isso foi um espírito quebrantado que Deus colocou em Ciro, né? Exatamente. Porque se não fosse Deus, ele não tinha tido essa mudança. E fica aí a nossa dica, né? Não adianta ficar batendo de frente com governantes. Eu acho que o papel da igreja nesse cenário é orar para que Deus coloque esse espírito aqui que colocou em Ciro, Deus possa colocar no coração dos governantes dos nossos dias. Porque senão a igreja vai ficar se chocando e não vai resolver o problema, porque o problema também está numa dimensão espiritual. A gente sabe que se Deus não mudar o coração dos governantes, como mudou o coração e transformou Ciro no homem que ele se tornou para marcar a história dos judeus, nós também jamais conseguiremos ver isso nos nossos dias. Eu até acredito que muita coisa do que esteja acontecendo hoje, Lúcio, olhando lá para o passado, já seja um agir de Deus modificando as formas com que aconteciam cada coisa, para que nós cheguemos até aqui onde nós estamos hoje. Porque senão o Brasil está vivendo um caos ainda pior do que o que está vivendo, se nós fôssemos aqui proibidos de fazer uma live como essa, como muitos países aí não podem, de andar com a Bíblia como essa aqui, como muitos dos nossos irmãos por aí afora não pode, e muitos aqui também estão sendo libertos exatamente nesse período de transição. Aqui o povo judeu está sendo liberto, está voltando a ter a liberdade de fazer diante de Deus o que eles tanto queriam fazer aí sem sofrimento. Então vimos aí que como Deus agiu e como Deus age. Na lição
passada do encerramento, o que nós mais batemos na lição foi o quê? Que nós não estamos lutando, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra o sangue. Nem contra o sangue, é uma luta espiritual. Não é contra a carne nem o sangue, Não é contra principados e potestades. Né? Então é algo que se vence com oração, com jejum, com humilhação. É isso que nós devemos fazer. Orarmos, jejuarmos, para que Deus possa mudar esse quadro que nós nos encontramos hoje. Somente com essas armas espirituais nós podemos vencer. Aproveitando esse contexto, Diácono Lúcio, fale para nós aí um pouco sobre o contexto de hoje. A forma que a igreja hoje está enfrentando as dificuldades, né? Nós estamos no meio de uma crise política, nós estamos no meio de uma crise econômica, nós estamos no meio de uma crise na saúde. Nós estamos vivendo uma das piores crises que o mundo inteiro já viveu, não só o Brasil. Como é que você vê hoje a ação da igreja e como nós deveríamos melhorar com relação a isso, baseado aqui no que nós estamos vendo em jovem, né? Um jovem tão novo, mas que conta aí uma história, faz parte de uma história aí tão maravilhosa, desde os seus dias aí até os nossos dias. Eu vendo essa revista da Escola Dominical, de tantas revistas, por que escolheram essa? Porque aqui está Daniel nos ensinando e pedindo um despertamento. O que está faltando na igreja hoje para vencermos todas essas barreiras? Exatamente. É um despertamento. Eu acho que falta esse despertamento. Falta acender a luzinha aqui e dizer, gente, nós estamos brigando no campo errado. Vamos orar, vamos buscar Deus em oração, vamos... Parece que as pessoas não acreditam que Deus tem esse poder de fazer o que fez nos dias de Daniel, nos dias de hoje, né? Então, Daniel, naquele momento, ele começou a orar, não porque ele não orasse, mas porque ele passou a orar por um momento, algo específico. É o que nós chamamos de oração específica, né? Isso. Tem oração que a gente faz todos os dias, naturalmente. Mas tem trabalhos de oração que precisam ser específicos, né? Precisam ser ali uma causa. Aí era uma causa, Diácono Lúcio, que ou Deus fazia alguma coisa, ou então o povo ia continuar sofrendo, como já vinha sofrendo já durante esses 70 anos aí de cativeiro. Então, está faltando uma oração específica para os governantes, para Deus trabalhar na vida desses governantes. Assim como mudou esse espírito, colocou esse espírito em Ciro, que ele de repente mudou, de repente começou a aprovar as coisas de Deus, também pode ser colocado nesses governantes. Mas precisa que nós façamos uma oração específica sobre isso, um jejum específico sobre isso, para que Deus possa agir na vida desses nossos governantes, porque, pelo que a gente vê, até mesmo naquela época e hoje, a política sempre está ali intrometida e tentando moldar as coisas. Vemos no tempo de Cristo, vemos antes de Cristo, sempre a política está lá, aqueles homens que estão no poder, que muitas vezes a gente coloca no poder e pensa que vai ser um bom governante, de repente ele muda completamente. Então nós devemos orar para que Deus possa tocar na vida desses homens. Se eles não mudar, que Deus possa tirar. Exatamente. O que é lindo aí é que o contexto era esse, tinha esse problema político, né? Daniel se encontra numa situação difícil, porque ele era um homem que estava diante de Deus todos os dias, mas não era fácil chegar diante de um rei e dizer, não, eu sei o que foi que o senhor sonhou, eu vou contar tudo detalhe por detalhe. Tão provável é que a Bíblia diz o seguinte, então, Daniel capítulo 2, versículo 19, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel, bendito é o Deus do céu. Você vê aqui que o segredo de tudo isso está na oração, está na busca, está na intercessão, está no clamor que era feito ali todos os dias, naquela busca diária, né? Como a gente vê aqui no segundo ponto, quando foi colocado, o segredo está completamente nisso. Daniel não passou a ter uma vida espiritual com Deus, uma vida consagrada. Daniel vivia nessa vida, ele já tinha uma vida. Eu acho que hoje, você falou perfeitamente, Diácono Lúcio, o que falta hoje para a nossa igreja é um despertamento espiritual, né? Esse despertamento. Mas esse despertamento só vai acontecer, Diácono Lúcio, quando os homens e mulheres de Deus que servem a Cristo
tiverem uma vida com Deus, tiverem uma vida como Daniel tinha. E não só, porque eu acho que o problema da nossa geração, Diácono, é se preparar só quando nós já estamos no problema. Né? E aqui Daniel já era um cara que já estava preparado para o problema. É por isso que Deus usa ele, porque ele já estava preparado para o problema. Imagina se Daniel ainda fosse se preparar para enfrentar essa crise, para vencer aí os problemas que tinham naquela época. Poderia ter sido mais um tempo de frustração na história do judaísmo no mundo. Mas aqui a gente vê que um homem de Deus, preparado, fez a diferença, influenciou políticos, influenciou homens poderosos e no final o nome de Deus foi glorificado. Isso. Então vimos aí o seu posicionamento, né? Aí diz aqui no segundo subponto: conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como a Bíblia diz, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, porque Deus ele sempre quer nos dar do melhor, né? Embora a gente peça algo, ele dá algo melhor ainda do que aquilo que nós pedimos. Assim como ele pediu para poder reconstruir o templo, Deus lhe deu muito mais do que isso, né? Diz o que aqui? Ponto A, que foi concedido pelo rei Ciro. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas do tributo além do rio. E os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governo dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém. Só isso aqui já era uma conquista, assim, assustadora, porque esses vasos sagrados era algo muito importante para o povo judeu. Era valioso Isso era valioso demais, isso tinha uma utilidade muito grande, né? E a gente sabe que só em ele tomar essa atitude, muita coisa boa aqui já estava de fato acontecendo, porque se isso aqui fosse uma falsa... se Ciro tivesse fingindo ser alguma coisa, ele jamais mexeria com algo tão valioso. Então a gente sabe que o coração de Ciro realmente foi mudado nesse contexto. E aqui ele serve de bênção para o povo de Deus. Né? Tanto é que a gente vai ver logo mais adiante que ele deu de livre e espontânea vontade. Ou seja, o texto vai dizer isso, né? Não tem nem como alguém dizer que mas esse daí tava só querendo ganhar a eleição da próxima vez. Não colava não isso aí, mano. Isso aí foi de livre e espontânea vontade. Isso cola para os dias de hoje. Né?